O que é um panorama, pastor, de um livro? Um panorama é uma visão de cima. Imagina aí um drone filmando aqui o Jardim Floresta. Ele vai dar um panorama, sim ou não? Uma visão de cima. Só que o drone vai filmar as casas, vai filmar os estabelecimentos, só que não vai filmar o que tem dentro da casa. Não vai ter muitos detalhes, mas vai ter uma visão panorâmica do livro para você entender um pouquinho. É bem simples o que eu vou falar com vocês, mas o caminho das pérolas, sabe? Eu vou te ensinar só o caminho para quando você for ler, você ter uma noção, você conseguir se encontrar no livro do Apocalipse. Então isso é um panorama. Quando você for comprar um livro, está lá o panorama da igreja, não é uma visão muito detalhada, é uma visão mais de cima, entendeu? Só para você entender. Então nós vamos fazer um panorama do livro do Apocalipse. Quem achou esta difícil referência, diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 1, começa assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Cristo e de tudo que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou repetir o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão um pouco cansados, mas Deus vai falar com a gente. Primeiro, irmãos, o versículo 1, a primeira palavra do versículo 1, já é o nome, o significado de Apocalipse. Revelação. Repitam comigo, revelação. O que isso significa? A palavra Apocalipse, ela significa literalmente isso, revelação. Então, a primeira palavra que você encontra no versículo 1 já é o próprio nome do livro, revelação. Deus entregando uma revelação. Quem que escreveu, pastor? Nós acabamos de ler. Ele se identifica, João, um discípulo de Jesus. Quando que ele escreveu? Aproximadamente de 90 a 95 anos depois de Cristo. De 90 a 95 anos depois de Cristo. Depois de Cristo não se conta depois da morte, tá? É depois que ele nasceu. Então é depois que Cristo nasceu. 90 anos depois de Cristo. O porquê que foi escrito o livro do Apocalipse? Diferente do que muitos pensam, eu já vi pessoas ter um medo desse livro. Fala, pastor, esse livro eu nem leio. Ainda mais se for de noite, porque chega, me arrepia, credo. Deus me livre. Que livro pesado, que livro esquisito. Tem umas figuras estranhas, é mais ou menos assim. Mas o livro foi escrito justamente, não para trazer medo aos corações daqueles que leem. O livro de Apocalipse não foi escrito para trazer pânico aos corações daqueles que estavam lendo. Não. Se você entender o contexto, eu fiz questão de ler o versículo 9. João, ele se identifica e ele diz na onde ele está. Ele diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que isso significa, pastor? João está dizendo que ele estava na ilha chamada Patmos.
Por causa do que ele estava naquela ilha? Por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por ser um cristão, ele foi exilado. A igreja estava enfrentando um período de muita perseguição. De muita perseguição. Provavelmente, o imperador que estava governando Roma neste período aqui era Domiciano. Um homem cruel, um homem bárbaro e um homem que queria que os outros adorassem a ele como um Deus. Pelo fato desse imperador querer ser adorado como um Deus, e os cristãos não adoram outro Deus além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja primitiva passa a ser perseguida. Perseguida a um nível cruel, um nível de perseguição que a gente não consegue descrever. Existe uma história paralela, uma história que está na tradição cristã, mais na tradição católica cristã, que diz que este imperador pegou João, que foi o último apóstolo de Cristo vivo, e lançou em um tacho de óleo fervendo. Isso é uma tradição católica cristã que diz, não está na Bíblia, mas diz que ele jogou este apóstolo neste tacho de óleo, e a Bíblia, olha a Bíblia, né? Está na cabeça, é a Bíblia, e a história diz que João não morreu, e quando ele sai lá de dentro daquele tacho de óleo fervendo, ele não está morto, o imperador decide exilá-lo, já que ele não morreu queimado, a gente vai exilar ele lá para a ilha de Pátimo e ele que morra sozinho para lá. Foi mais ou menos assim. Ele vai para uma ilha, então a prisão que ele está não é uma cadeia, é uma ilha. Colocaram João lá para morrer. Colocaram João lá para sofrer, longe da igreja, longe dos amigos, longe do pouco de civilização que tinha. Então ele diz, por causa do evangelho, por causa do testemunho de Cristo, eu fui parar na ilha chamada Pátimos. E eu sei por que muitos cristãos não gostam do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse revela algo que vai acontecer com a terra. E a gente está tão apaixonado pela terra que a gente não suporta falar em perder alguma coisa por causa de Cristo. A gente não suporta falar que vai perder alguma coisa. Nós estamos tão envolvidos pela teologia da prosperidade que se alguém falar que vai perder 1 centavo por causa de Cristo, arrepia todos os pelos do corpo. E a igreja primitiva, ela aprendeu a dar a vida por amor a Cristo. João está dizendo, eu não vim conhecer a ilha de Pátimos porque eu estava em uma viagem paradisíaca, porque eu ganhei uma oferta de 10 mil e me colocaram numa ilha maravilhosa. Não, me colocaram aqui para me sofrer, simplesmente porque eu fui uma testemunha de Cristo. Meu Deus do céu, é isso que a igreja não está acostumada. A igreja não está preparada, a igreja do século 21 não está preparada para sofrer por causa de Cristo. É por isso que quando a gente vai lendo o Apocalipse, nos causa arrepio e medo, porque a gente vê que essa terra aqui vai sofrer. A gente nota que essa terra aqui vai sofrer a ira de Deus. Só que a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado assim, ó. Eu venho na igreja, eu cumpro alguns tantos de ritos, e Deus me abençoa aqui, Deus me abençoa lá, e eu sou próspero aqui, eu sou próspero lá. Pastor, o senhor é contra a prosperidade? De jeito nenhum. Eu só quero mostrar para você que o Apocalipse mostra o que realmente está preparado para este mundo aqui, ó. O que está preparado para este mundo aqui não é uma coisa tão agradável daquilo que a gente está acostumado. O que está reservado para o mundo são coisas terríveis. E João começa dizendo que ele está lá. E foi lá em um momento de exílio, em um momento de solidão, que Deus, através de Cristo, resolve falar com João. Deus, através de Cristo, resolve dizer, João, eu acho lindo isso, porque parece que eu vejo Deus dizendo assim, João, te colocaram aqui para você morrer, te colocaram aqui para você sofrer sozinho, mas eu vou te convidar a vir conhecer coisas extraordinárias aqui em cima, glória a Deus. Lá no exílio, Deus arrebata João para mostrar coisas extraordinárias. É Deus dizendo, mesmo você sendo abandonado por tudo e por todos, ninguém escapa da minha presença, João. Eu estou te vendo, João, e eu vou revelar coisas grandes para você, João. Que coisa linda! Só se alegra com isso quem ama o céu.
Quando os apóstolos decidiram andar com Cristo, eles sofreram, irmãos. Eles perderam. O apóstolo Paulo perdeu toda a sua credibilidade no mundo dos fariseus. O apóstolo Paulo perdeu toda a sua fortuna. O apóstolo Paulo perdeu todo o seu reconhecimento. Todo o seu nome que ele tinha, ele perdeu e terminou pobre, abandonado em uma masmorra, abandonado até pela igreja que ele pregou. A igreja que ele foi lá nas igrejas e plantou igrejas lá, aquelas igrejas abandonaram ele, irmãos. E ele termina dentro de uma masmorra dizendo: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei minha fé, agora só me resta receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Isso é cristianismo, é saber que ainda que as coisas não vão bem aqui, eu tenho fé para vencer as lutas da vida e triunfar sobre elas. Pastor, por que o senhor está dando essa introdução? Para vocês entenderem que este homem estava sofrendo na ilha de Patmos. E o capítulo 1 começa com a revelação de Jesus, Jesus se revelando para João. Por que o livro de Apocalipse ele é tão difícil de ser compreendido? Porque em sua literatura, em seu gênero literário, ele tem pelo menos 3 aspectos. Se você analisar o Apocalipse, você vai ver que ele tem o gênero apocalíptico, o gênero que é uma profecia e uma carta. Então, num livro só você vai ter uma linguagem apocalíptica, você vai ter uma linguagem profética e você vai ter uma carta. Por que é uma carta? Porque João se identifica no começo. E você vê Deus mandando: escreve e envia a carta para a igreja, para as 7 igrejas. E lá no último capítulo você vê ele dando uma saudação e terminando a carta. Então, o livro já começa difícil por aí. Segundo, por que o livro é tão difícil? Porque as figuras de linguagem que tem em Apocalipse não costuma ter em outros livros da Bíblia. Toda a Bíblia trabalha com figura de linguagem, sim ou não? Toda a Bíblia trabalha com figura de linguagem. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus falou assim: eu sou a videira. Isso é o quê? Isso é uma figura. Isso é uma metáfora. Jesus é uma figueira? Uma videira? Não, ele não é uma videira. Mas ele estava usando uma figura de linguagem. Eu sou uma videira. Ou melhor, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. E vós sois os ramos ou as varas. Jesus está usando uma figura de linguagem. Jesus está usando uma metáfora para falar uma verdade aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo ele. É normal você olhar por toda a Bíblia e encontrar figuras de linguagem simples, como do tipo o vaso nas mãos do oleiro. Quem é que não entende aquilo? É simples, porque o próprio texto é autoexplicativo. Deus manda Jeremias descer na casa do oleiro, mostra o oleiro trabalhando no vaso, e ele fala assim: assim sois vós nas minhas mãos, ó Israel, como este vaso nas mãos do oleiro. O povo de Israel era um vaso? Não, mas é só uma figura de linguagem. Quando a gente olha para as figuras de linguagem do restante da Bíblia, é fácil de se compreender, porque o autor vai usar figuras do nosso dia a dia que você conhece. Quem é que não conhece um vaso? Quem é que não conhece a videira, o pé de uva? Vamos falar assim para todo mundo entender. O pé de uva. Quem é que não conhece uma planta? É fácil de entender. Mas quando chega em Apocalipse, o símbolo que eles usam lá é totalmente diferente. As figuras de linguagem lá já é difícil. Ela é mais fantasiosa, não mentirosa. Fantasiosa. Como assim? Você vai ler lá. E surgiu uma besta. A gente já nem sabe o que é isso. Uma besta. Às vezes a gente sabe, né? Tem um monte. Às vezes a gente convive com um monte por aí. E surgiu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí a tua mente tenta catar alguma coisa, tenta raciocinar, a tua mente tenta achar um ponto de referência e não acha, porque não é todo dia e nem toda hora que você vê uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então as figuras de linguagem do Apocalipse, ela é mais fantasiosa, não é mentirosa, mas é fantasiosa. Então é mais difícil de se compreender. Quando do abismo sai aquele monte de gafanhotos, a Bíblia vai descrever os gafanhotos. Quem já viu um gafanhoto aqui? Levanta a mão. Mas esse de Apocalipse você nunca viu. Cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão e cauda de escorpião. Você fala: o que é isso?
Então, quando a gente vai para o Apocalipse, é difícil de se compreender. Por quê? Porque a figura de linguagem é uma figura apocalíptica, é uma figura misteriosa, que tem significado sim, que aponta para uma verdade sim, mas é mais difícil de se compreender. Quando nós lemos o capítulo 1, Jesus está se revelando a João. Vamos dividir o Apocalipse em algumas partes. Quando a gente lê o capítulo 1, Jesus se revela a João. Não mais como aquele Jesus que ele conheceu na terra, porque João era íntimo de Cristo e conhecia a fisionomia. Mas aqui no capítulo 1, quando ele vai olhar para Jesus, ele diz: e os olhos dele eram como chama de fogo, e a sua cabeça branca como a lã, e os seus pés eram como latão reluzente tirado da fornalha. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e quando eu vi, eu caí como morto. Ou seja, ele estava acostumado a ver o Cristo da terra, mas Jesus no capítulo 1 se revela como Cristo glorificado, aleluia, como Cristo que nós vamos encontrar lá em cima. Então no capítulo 1 Jesus está se revelando não mais como o Cristo encarnado, mas como o Cristo glorificado. Ele está se revelando como ele é agora, como ele é hoje, olhos como chamas de fogo. Uma espada sai de sua boca, e ele quando vê não reconhece, aí Jesus tem que se identificar. Não temas, João, sou eu. Eu quem? Aquele que foi morto, João. Oh, glória. Não tem como não falar de Jesus e não sentir a presença de Deus, irmãos. Eu sei que nós estamos num panorama, mas é a palavra de Deus. Aquele que foi morto, aquele que foi moído, aquele que foi massacrado. Mas segundo o apóstolo Paulo, Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Aleluia. Ele não terminou na tumba, ele não terminou apodrecendo. Ele terminou lá no céu glorificado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Pega a tua mão para nós, este Jesus que está aqui nesta noite. Sinta a presença dele aí. Este é o Jesus que você serve. Então o livro do Apocalipse, ele começa o capítulo 1, é Jesus se revelando como ele está. A partir do capítulos 2 e 3, Jesus vai enviar cartas às igrejas do Apocalipse, ou às igrejas da Ásia. 7 igrejas. Você vai perceber que o número 7 vai se repetir muito no livro do Apocalipse. São 7 igrejas, são 7 anjos, são 7 selos. São 7 taças da ira de Deus. Por quê? Porque o número 7 é um número de completude, de perfeição. É o número de Deus. Mesmo Deus despejando a sua ira, você vai ver 7 selos. Porque fala de um despejar completo da ira de Deus. Mesmo você vê Deus despejando a sua ira com os 7 cálices, mas o que é isso? É um despejar completo da ira de Deus na face da terra. O número 7 é muito recorrente no Apocalipse. E no capítulo 2 até o capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus está entregando cartas às igrejas daquela época que estava lá. Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. 7 igrejas. Neste período, Deus está entregando e exortando aquelas igrejas a permanecerem firmes nos momentos de tribulações. As cartas são nada mais, nada menos para corrigir alguns detalhes na igreja e para exortar aquele povo a ser fiel até a morte. É nesse contexto que Deus revela o Apocalipse: perseguição, João exilado, as igrejas sofrendo. Aí o que acontece? Acontece que Deus revela para João e fala: João, agora você vai entregar cartas para eles, para que eles possam estar firmes até o dia da minha volta. Do capítulo 2 até o capítulo 3 fala de um período conhecido como o período da igreja. Repitam comigo: o período da igreja. Ou melhor, a era da igreja. Repita comigo: a era da igreja. Então, capítulo 1, Jesus se revela. Capítulo 2 e 3, Jesus entrega cartas a João para ele entregar para a igreja que ainda estava na terra. A partir do capítulo 4 é que fica mais interessante. Por quê, pastor? Porque no capítulo 4, depois destas coisas, capítulo 4, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta estava aberta na onde, irmãos? E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, ou seja, aquela mesma voz que tinha falado comigo, disse mais uma vez: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.
Capítulo 1, Jesus se revelando para João. Capítulo 2 e 3, Jesus entregando cartas para João, entregar para aquelas igrejas que estavam na terra, para elas não desistirem, para elas continuarem fiéis. E no capítulo 4 acontece algo surpreendente. Qual? Deus chama João e convida João para ser levado até a sala do trono. Olha o que está escrito: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que isso significa, pastor? Deixa eu tentar encaixar você aqui para você entender. Nós somos de uma confissão, pelo menos a Igreja Batista Ebenezer de uma confissão pré-tribulacionista. Pastor, o que é isso? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem pessoas que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Esses são conhecidos como os meso ou mid-tribulacionistas. E existem aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja depois da tribulação. Esses são chamados de pós-tribulacionistas. Como eu venho de uma linha teológica pré-tribulacionista e creio que nós não passaremos pela grande tribulação, o que nós entendemos aqui? Capítulo 1, Jesus se revela. Capítulo 2 e 3, a era da igreja na terra. E o capítulo 4, Deus chama João, sobe João. Oh, glória, você não entendeu? É a igreja saindo da terra e subindo para contemplar coisas maravilhosas lá em cima. Sobe João, porque eu vou te mostrar coisas grandes. É só você que acredita na palavra de Deus. Aplauda ele. Pastor, por que o senhor está dizendo, pastor, que aqui pode simbolizar o arrebatamento da igreja? Porque a igreja aparece no livro de Apocalipse até no capítulo 3, depois do capítulo 4 ela some. Entre o capítulo 4, 5 e 6, escute isso, a igreja, se você ler, quando você for ler o Apocalipse, aprenda uma coisa, quando você for ler ele, tenta ler ele, no máximo em 2 sentadas. Como assim? No máximo em 2 vezes. Para você entender, porque é uma visão do todo. O que eu fiz para poder preparar isso daqui? Em 2 vezes que eu sentei, eu li o livro todo. Por quê? Porque é uma visão só. A gente tem que olhar o todo. Quando nós vemos no capítulo 3, Jesus entregar cartas para a igreja ali, aquelas 7 igrejas, representam a igreja de Cristo na terra, de todos os tempos. No capítulo 4, João é convidado a subir. Olha aqui, sobe aqui, João, e eu mostrarei a você. No capítulo 4 e 5, João está na sala do trono. A partir do capítulo 6 até o capítulo 19, começa o período da grande tribulação. Então, para você entender, quem está anotando, o capítulo 1 é a revelação de Jesus, o capítulo 2 e 3 é a era da igreja, do capítulo 4 e 5 é a igreja no céu, e o capítulo 6 até o capítulo 19 está falando o que vai acontecer na terra. Quando João sobe lá, o que ele vê? Quando João sobe lá, ele vê o trono, e ele vê alguém assentado no trono, ele vê 24 anciãos, e ele vê 4 seres viventes dentro daquela sala. É interessante, irmãos, que para alguns estudiosos, aqueles 24 anciãos que estão assentados em volta do trono, representam a igreja de Cristo arrebatada e glorificada no céu. Como o livro do Apocalipse gosta muito de números, quando nós pegamos 12 com 12 dá quantos? 12 com 12 dá quantos? Então, alguns teólogos entendem que o quê? 12 tribos de Israel, representando o povo de Deus do Antigo Testamento. 12 apóstolos de Cristo, representando a igreja de Cristo, o Novo Testamento. 12 com 12? Alguns entendem e acreditam que aqueles 24 anciãos que estão assentados no trono, com coroa na cabeça, representa a igreja, adorando ao Cordeiro, adorando ao Rei dos Reis, enquanto a terra está passando pela fase da grande tribulação. Se você acredita nesse arrebatamento como eu acredito, glorifique a Deus por isso, porque nós estaremos diante do Cordeiro. Aleluia! Nós estaremos lá.
Então, o que representa para alguns teólogos os 24 anciãos? A igreja de Cristo lá, com coroa na cabeça. Lembra que Jesus falou: ao que vencer, eu darei uma coroa. Aqueles 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo, sentado. E existe um que está no trono, só que é interessante. Aqueles 24 anciãos têm coroa, sim ou não? Mas tem um que está no trono que tem uma coroa muito maior. E a Bíblia diz que os 24 anciãos se levantam dos seus tronos, pega as suas coroas, vai aos pés daquele que está assentado e coloca a coroa nos pés dele, dizendo: eu não tenho nada, tudo é para o Senhor merece glória, o Senhor merece honra, o Senhor merece glória a Jesus. Eu vim dizer para você: vale a pena passar dificuldade, vale a pena passar as aflições, vale a pena sofrer pelo amor do Evangelho, e jovem, e casado, e homem de Deus, e mulher de Deus, fuja do pecado todos os dias. Todas as vezes que o pecado bater na tua porta, lembra: um dia eu estarei assentado junto com meu Deus nas terras celestiais. Eu não quero ficar aqui. Os 24 anciãos representam a igreja de Cristo. E tem 4 seres viventes lá. Mais símbolos. Esses 4 seres viventes, qual que é? Um leão, boi, homem e águia. 4 seres viventes. Um com rosto de leão, outro com rosto de boi, outro com rosto de homem e outro com rosto de águia. O que significa? O leão é o maior dos animais selvagens. Qual que é o rei da selva? O leão, ele é o maior dos animais selvagens. O boi, ele é o maior dos animais domésticos. O boi é o maior dos animais domésticos. O boi, você pode ver que ele é domesticado. Você fica perto dele. Né? Tem uns que até passeiam com boi aí, por aí. Terceiro, homem. O homem é o maior dos animais racional. Sabia que a ciência não chama de animal, só que é racional. E a águia? A águia é a maior das aves. A águia é a maior das aves. O que significa? Esses 4 seres viventes diante do trono, que adora que está sentado no trono, representa a totalidade da criação, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É os animais terrestres, é os aéreos, é os selvagens e os domésticos, e o homem diante do Deus Todo-Poderoso, adorando aquele que está sentado no trono. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando você ler lá o capítulo 4, você vai identificar esses animais, esses seres viventes, que representam a totalidade da criação, adorando a Deus. Já no capítulo 5, João continua na sala do trono. No capítulo 5, ele continua lá. E a Bíblia diz que de repente ele olha do lado do trono e tem um livro selado com 7 selos. Só que aquele livro, ninguém podia abrir aquele livro. E João começa a olhar e chora e diz: ninguém é digno de abrir este livro. Um anjo brada no rosto de João: João, quem é digno de abrir este livro? E a Bíblia diz que todos olharam no céu, não tinha um lá que fosse digno. Olharam na terra, também não tinha um que fosse digno. E João chorava muito, e de repente se apresentou um cordeiro para João e disse: João, não chore mais. Eis aqui o cordeiro que é digno de abrir este livro. Aleluia. Para de chorar, João, porque eu sou merecedor de abrir este livro. Este é o Jesus que você serve, aquele que merece abrir os livros selados. Amados, João tem essa visão. E quando João vê, ele se alegra porque o cordeiro é digno de abrir o livro. Então João vai ter essa visão e vai compartilhar conosco. A partir que o cordeiro começa a abrir esses selos, que é um livro só que tem 7 selos. Quem que é digno de abrir? Só o cordeiro. Quem que é o cordeiro? É Cristo, que morreu como um cordeiro, que foi morto como um cordeiro, que foi levado ao matadouro como um cordeiro, foi ressuscitado, glorificado, está à destra do Pai, ele é digno. E a Bíblia diz que ele começa a abrir esses selos. E todas as vezes que ele abre um selo, é um juízo de Deus que cai sobre a terra. Mas João está na onde? João está no céu. Ele está vendo o cordeiro abrir aqueles selos. Capítulo 5, capítulo 6. Ele está vendo o cordeiro abrir aqueles selos. É neste período que a terra começa a entrar na fase da grande tribulação. Para nós que cremos no arrebatamento antes da tribulação, você tem que entender o seguinte: para você que crê nisso, o arrebatamento da igreja se dará em 2 partes. Em quantas partes? 2 partes.
Primeiro, o arrebatamento da igreja, aonde o apóstolo Paulo falou que nós seremos arrebatados. Mas aqueles que já morreram, pastor, se Jesus voltar agora, muitos crentes já morreram, sim ou não? Sim, você conhece cristão que já morreu aí? Conhece? Conhece? Então, eles estão lá no cemitério, sim ou não? Tá lá, né? Aí, de repente, suponhamos que o arrebatamento é agora, é agora. A trombeta toca e a gente vai ser transformado. O nosso corpo vai ser transformado. O que acontece com aqueles que já morreram em Cristo? Paulo falou em Tessalonicenses. Eles são ressuscitados. Antes de nós ser transformados. Eles são ressuscitados primeiro. Eles são ressuscitados primeiro e a gente é arrebatado junto com eles, nos ares. E é mais interessante ainda que o apóstolo Paulo falou que quando Jesus estiver vindo para arrebatar a igreja, com ele vai estar estes que já morreram em Cristo. Ou seja, quando a gente subir daqui para lá para se encontrar com Jesus, nós não vamos se encontrar apenas com Jesus, nós vamos se encontrar com aqueles que já morreram em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aquele amigo teu evangélico, aquele parente seu cristão, vai se encontrar tudo junto lá nos ares. Oh, glória! Oxalá se fosse hoje o arrebatamento da igreja, para a gente deixar esse mundo e subir para Deus, aleluia. Pastor, mas me explica um detalhe aí, irmãos, é difícil, tá? É difícil de entender. Porque como assim? Espera um pouquinho, o povo vai ressuscitar aqui ou vai estar vindo lá? As almas dele estão vindo com Jesus. O corpo deles estão sendo ressuscitado aqui. Nós que estiver vivo é transformado junto. Sobe quem está vivo, o corpo de quem está morto lá é ressuscitado, a alma daquele que está vindo lá se encontra com o corpo dele aqui para ser glorificado. Por quê? Porque nós não vamos ser fantasmas, nós teremos corpos. É por isso que a Bíblia diz que o mar tem que dar os seus mortos. A terra tem que dar os seus mortos. Então, quando acontece a ressurreição aqui, o corpo é ressuscitado para que se encontre com a alma. Para que o corpo daquele que já morreu seja glorificado junto com aquele que está vivo. Quem está entendendo? Você está conseguindo compreender? Pastor, está um pouco difícil. Eu estou vivo, sou transformado. O corpo de quem está morto é ressuscitado e a alma dele se encontra com o corpo dele também é glorificado. Juntamente com o nosso, nós se encontramos com Deus. Entendeu? Lá nos ares. E Cristo nos leva para as bodas do Cordeiro. Nesse momento do arrebatamento vai acontecer o tribunal de Cristo. Repita comigo, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é o juízo final. Não, não. Juízo final é para quem está perdido. Tribunal de Cristo é para quem foi salvo. Quando Paulo fala, todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para dar a cada um segundo as suas obras. E ele explica lá em Coríntios, que quando nós estiver apresentando as nossas obras para Deus no tribunal de Cristo, as nossas obras serão provadas pelo fogo. E vai ter obra que vai se desfazer, vai se queimar. Tem muita coisa que as pessoas fazem na terra que acham que é muito bom lá em cima não tem valor nenhum. Ele é salvo, mas a intenção do coração dele não era tão boa, então ele fazia as coisas às vezes para ser visto. Por ganância. Sabe aquele pastor que pastoreia por ganância? Ele acha que o ministério é uma profissão. Sabe aquele cantor que está louco, que ganha 50, 100 mil, 150 mil reais por cachê e está fazendo a obra de Deus? Então essas obras vão ser postas diante de Deus. E aí? O fogo vai provar. E a Bíblia diz que lá em cima alguns vão trazer palha e feno e madeira. O fogo queima a palha e a madeira e o feno. Mas uns terão ouro e prata e diamante. Aí já é diferente. Por quê? Porque o ouro não queima, o ouro purifica o ouro. O fogo purifica o ouro. O fogo purifica o diamante. Agora a palha queima. O que é isso? Quem passa pelo tribunal de Cristo já ganhou a salvação. Ele está salvo. Só que as obras dele vai ser pesada lá. Para quê? Para ele receber galardão. Uns vão ter e outros não. Então lá no céu vai ter gente com galardão. Ninguém sabe o que é o galardão, tá, irmãos? Ninguém tem ideia do que é o galardão. Vamos imaginar que fosse uma coroa? Vamos imaginar aqui? Eu gosto de fazer as coisas bem práticas para os irmãos entenderem. Imagina alguém com uma coroa desse tamanho, linda. É 2 para carregar. E outros não vão ter nenhuma. Mas vai estar salvo. Glória a Deus. O importante é estar salvo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus amigos. Não interessa se Deus vai me colocar de porteiro no céu. Eu quero estar lá. Aleluia. Para passar a eternidade fazendo assim para quem estiver entrando. Não tem problema. Eu quero estar lá, salvo em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir Jesus.
Então, quando acontece o arrebatamento da igreja, antes da tribulação, porque nós cremos nisso, os corpos dos mortos são ressuscitados, os que morreram em Cristo. O ímpio não ressuscita ainda. O ímpio não vai ressuscitar. O ímpio só ressuscita depois do milênio. Só ressuscita, a primeira ressurreição é para crente, quem já morreu em Cristo. E para quem estiver vivo é o arrebatamento, para quem morreu é a ressurreição. Sobe lá, entramos no tribunal de Cristo, cada um vai receber segundo o seu galardão, segundo as suas obras. E vamos estar nas bodas do Cordeiro. E na terra João fala, ó. E ele abriu o primeiro selo. O primeiro selo é um cavalo branco. Alguns interpretam o cavalo branco aqui como Cristo, mas não é. Esse primeiro cavalo branco aqui é o anticristo, que vai trazer uma falsa paz. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, que é a retirada da falsa paz e começa a guerra. O terceiro cavalo, o cavalo preto, que simboliza a fome que vai ter no mundo. O quarto cavalo, o cavalo amarelo, ou pálido, que no original está mais para pálido, esverdeado, se você ler no texto original, do que para amarelo, que é a morte por espada, fomes e praga. O quinto selo que abre são as almas do justo, clamando por justiça. O sexto selo é a marca de grandes catástrofes que vai acontecer na terra enquanto a grande tribulação estiver aqui. E o sétimo selo, ela abre caminho para 7 trombetas. Ou seja, cada selo é um tipo de juízo que Deus envia sobre a terra. E não é qualquer coisa. As pessoas acham que a grande tribulação é igual à perseguição que aconteceu 70 depois de Cristo. Não, aqui não foi uma perseguição, foi. Mas a grande tribulação não está falando de uma perseguição contra os crentes. Está falando do despejar da ira de Deus no mundo, na raça humana. São 7 selos com cavalos que representam morte, fome, guerra, peste, praga. Depois dos 7 selos, aí ainda vem 7 trombetas. Cada trombeta despeja também a ira de Deus na terra. É úlcera no corpo. É o sol se aquecendo, é a pele das pessoas apodrecendo, é estrela caindo no mar e contaminando a terça parte do mar e a água do mar e a água doce ficando amarga e salgada. Ou seja, é um momento onde o mundo vai sofrer. A grande tribulação não é uma perseguiçãozinha religiosa, não. É Deus despejando a ira dele na terra. É Deus castigando o mundo por não terem acreditado no Filho de Deus. É Deus castigando o mundo por não terem se arrependido. Este é o período da grande tribulação. Se você, quando você for ler o Apocalipse, você começa do capítulo 6, a hora que você chegar no capítulo 6, até o capítulo 19, você vai ler tanta coisa. De catástrofe, de guerra, de peste, de fome, meu Deus, coisas terríveis acontecendo. A Bíblia diz que não é só a terra, não. O céu vai começar a dar sinais, lua ficando vermelha, estrelas caindo do céu, contaminando a água potável. A água potável vai ficar com gosto de absinto, amargo. Este é o período da grande tribulação. E muito me admira ter pessoas que acreditam ainda que a igreja vai passar por isso. Eu sei, eu respeito a visão de cada um, mas o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses que a igreja não foi destinada à ira. O apóstolo Paulo falou que nós não fomos destinados à ira de Deus. A ira de Deus, irmão, é Deus condenando e julgando o mundo, acabando com o mundo, simplesmente porque eles não quiseram obedecer a Deus. A grande tribulação não é uma perseguição simplesmente do anticristo que vai perseguir só a igreja, não. O mundo será abalado. O mundo vai sofrer. Neste período de grande tribulação, neste período de grande contenda, nós vamos chegar até o capítulo 19. No capítulo 19 é a última parte da volta de Cristo. A primeira parte da volta de Cristo é Cristo vindo nos ares e arrebatando a sua igreja de forma rápida. A segunda parte da volta de Cristo é Cristo voltando agora com a sua noiva. Depois de 7 anos de bodas do Cordeiro, volta com Cristo. Para quê? Para acabar com o anticristo e com o falso profeta. Neste período em que a igreja vai estar lá, vai se levantar 2 bestas. Quantas bestas? A do mar e a da terra. A besta que se levanta do mar representa o anticristo. A besta que se levanta da terra representa o falso profeta. E esse falso profeta vai ter poder dado por Satanás para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas acreditem no anticristo. Então vai ser uma dupla dinâmica, o falso profeta fazendo milagres para fazer com que as pessoas acreditem no anticristo.
E depois que elas acreditarem no anticristo, elas vão receber a marca na testa ou na mão, para que possam ser identificadas como adoradores daquela besta. Depois de tudo isso acontecer, Jesus vem no capítulo 19, agora com a igreja. A igreja vem junto com ele. E é lindo que a igreja vem, e a Bíblia diz que Deus pega o anticristo, pega a besta, amarra eles e lança no lago de fogo. Esses dois personagens são lançados no lago de fogo, ainda vivos. Eles são lançados vivos lá. E depois dessa volta de Cristo, que os ímpios são exterminados, o capítulo 20 chega com o quê? Deus, Cristo, estabelecendo o seu reino milenar. Aqui eu prometo que eu encerro. Quem já ouviu falar no milênio aqui? Diga glória a Deus. Mas as pessoas às vezes não têm muita noção do que é o milênio. O milênio é um período onde Cristo vai reinar literalmente, fisicamente, por 1000 anos aqui nesta terra. Capítulo 20. O que acontece, pastor? Ele vem com a igreja vai reinar com ele durante 1000 anos. Quem é que entra no milênio, pastor? Quem é que entra no milênio? A igreja que já foi glorificada com Cristo e aqueles que se converteram durante o período da grande tribulação, se converteram e não negaram o nome de Jesus, eles entram para reinar com Cristo no milênio. É por isso que Jesus disse, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que ladrões, alcoólatras, adúlteros não herdarão o reino de Deus, não vão reinar com Cristo no período milenar e não vão herdar a salvação. Neste período de 1000 anos, a igreja vai estar com Cristo na terra, reinando durante 1000 anos. Aqui se cumpre aquelas profecias do Antigo Testamento. Isaías capítulo 65 vai falar e diz que Deus faz uma promessa para o povo dele, que o povo ia ter uma longevidade de vida muito grande. O leão ia voltar a pastar com um cordeirinho, e o leão ia voltar a comer palha. Que período é esse? É o período do milênio, onde a terra será restaurada, e Cristo vai reinar por 1000 anos. Satanás será amarrado neste período. Depois, no finalzinho do milênio, o que acontece, pastor? Satanás é solto para ver se engana mais um pouco da nação ainda. Porque muitos que estão no milênio não tiveram a oportunidade de conhecer o outro lado da história. Então Jesus tem que deixar Satanás ser solto para quê? Para que eles possam ser tentados, para ver se vão continuar fiel a Deus. E a Bíblia diz que Satanás vai conseguir enganar uma grande multidão de pessoas que vão se levantar contra Jesus para tentar destruir Jesus pela última vez. Mas a Bíblia diz que do céu cai um fogo do céu e acaba com os inimigos de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Você não entendeu, não? Os inimigos vão tentar destruir a Cristo e a sua igreja pela última vez, mas fogo cai do céu e acaba com os inimigos da igreja de uma vez por todas. É para isso que Jesus está te preparando, para você reinar com Ele. O céu não é um local para você ficar vagando para lá e para cá. Céu fala de governo, céu fala de novo céu e nova terra, domínio. Você vai ter funções no mundo espiritual. Você não vai ser um fantasminha andando para lá e para cá. Você vai se assentar num trono junto com Jesus para ajudar a governar a terra, para ajudar a reger o mundo. É isso que é a salvação. E a Bíblia diz que quando ele estabelece o período milenar, só entra no milênio aqueles que já foram glorificados com Cristo, aqueles que passaram pela grande tribulação, que estavam aqui e se converteram. E a Bíblia diz que quando o povo tenta, o diabo é solto mais uma vez para enganar aquelas nações, ele consegue enganar, e aquele povo vai se levantar contra Jesus e o seu povo e serão destruídos. No mesmo capítulo, a Bíblia diz que Deus vai julgar então os ímpios pela última vez, ou melhor, o último julgamento, que é conhecido como o trono branco. É esse que você não vai estar lá. Você não vai estar diante de Deus para ser julgado, mas você vai estar com Ele, do lado dele, julgando cada um. E a Bíblia diz que tanto o anticristo, a besta, Satanás e os ímpios serão lançados num lago de fogo ardente para toda a eternidade. Esta é a segunda morte, a separação total de Deus. E aí, e João diz, e eu vi novos céus e nova terra. E é lindo que ele diz assim, e eu vi que as coisas velhas se passaram, e o mar já não existe. Por que ele usa essa expressão, o mar já não existe? Porque o mar era a prisão dele, ele estava na ilha de Patmos.
Ele está dizendo: o mar já não existe mais, aleluia. Coisas novas vão acontecer e nós estaremos com Deus para todo sempre. Eu quero que você erga a tua mão em adoração ao nome do Senhor Jesus e fale com Ele um pouquinho aí. Aproveite este momento para se relacionar com Ele, pedir força, pedir graça, para que a gente esteja na primeira ressurreição, para que a gente esteja no arrebatamento da igreja, para que a gente não esteja neste mundo aqui enfrentando a grande tribulação. Não. Que nós venhamos estar com Ele nos ares, que nós venhamos estar reinando com Ele. Fale com Deus aí um minutinho só. O que Jesus está prometendo para você é novo céu, é nova terra. O que Jesus está prometendo para você é uma eternidade de glória em glória, de poder em poder. O que Jesus está prometendo para a igreja é que não vai terminar na desgraça, não vai terminar na prova, não vai terminar na lágrima. Está escrito lá: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza. Lá não vai ter um melhor do que o outro. Lá não vai ter um ganhando mais do que o outro. Lá não vai ter um comendo melhor do que o outro, vestindo melhor do que o outro. Lá não vai ter ninguém com câncer. Lá não vai ter ninguém com dores no corpo. Lá não vai ter ninguém com problemas, não, porque tudo será aniquilado. Teremos novos corpos. Ei, adore o nome de Jesus Cristo e aplauda o nome dele. Aleluia. Eu quero orar com você aqui neste momento. Quero lembrar você que a promessa de Cristo para você é vida eterna. Quando termina o livro do Apocalipse, irmão, ali não é o fim. Como diz a irmã Valéria, conversando conosco esses dias ali, é apenas o começo de uma nova história. Você vai ter funções lá, você vai reinar com o Senhor. Não é céu, é novos céus e nova terra. A Bíblia apresenta essa cidade com praça, com rio, com ruas, com funções, com afazeres, e todos nós lá. E a Bíblia diz, pastor Ricardo, que neste mundo não haverá mais noite, porque Deus é o próprio sol. Aleluia. Não haverá mais fome nem sede, porque nós seremos completos. Pastor, por que eu não preciso ter medo do Apocalipse? Você não precisa ter medo do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse era para mostrar para aquela igreja que estava passando tribulação, e para mim e para você, que tudo está no controle de Deus. Os 7 selos estavam nas mãos de quem? De Deus. As taças estavam nas mãos de quem? De Deus. É Deus dizendo: é eu que desato os 7 selos. Sou eu, não é o diabo. Tudo está no controle de Deus. A tua vida está no controle de Deus. Aleluia. A igreja está no controle de Deus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, glória ao nome do Rei Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, você está triste por tão pouca coisa, tem coisa tão extraordinária te esperando. Aleluia. Você está triste por tão pouca coisa, tem um céu preparado para você, tem a glória preparada para você. Olha para a sua luta hoje, olha para a sua provação hoje, e quero que você imagine o peso da glória que está preparado para você. Continua. Não desista, em nome de Jesus. Não desista, tem um céu te esperando, tem o Criador de todas as coisas te esperando, tem um Cristo te esperando lá em cima, para poder dizer para você: vinde benditos de meu Pai, possui agora por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aqui é só um intervalo, aqui é só uma vírgula, vai passar. Não aguenta
abandone teu ministério, não abandone teu chamado, não abandone tua família, não abandone tua esposa, não abandone os teus filhos, não abandone o ministério que Deus te deu. Por que, pastor? Porque João falou: eu vi novos céus, eu vi nova terra, eu vi o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Eu vi, recebe aí a presença dele. Deus está lhe dizendo: não pare, não desista. Tem um novo tempo para chegar para a igreja. Nós vamos reinar eternamente. Nós vamos reinar eternamente. Não desista. A terra estaria aflita, a terra enfrentando grandes desafios, e a igreja protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Pastor Douglas, mas e se a igreja passar pela grande tribulação? E daí? E daí que nós estaremos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso? Aí vai se cumprir o que ele profetizou: quando passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. É Jesus me dizendo: você subindo antes ou depois, eu estarei com a igreja. Eu estarei com a igreja. Não desista. Não desista. O livro do Apocalipse é para trazer esperança e não medo. Diga para o teu irmão: ele vem aí. Ele vem aí. Aplauda o Cordeiro. Glória a Deus.